E aí pessoal, a paz e aí, tudo bem com vocês? Dando continuidade aqui ao livro de Jonas, o que aconteceu? Depois que o Senhor ordenou que o peixe vomitasse Jonas na praia, o Senhor falou com Jonas pela segunda vez. E ele disse: apronte-se, vá à grande cidade de Nínive e transmita a mensagem que eu lhe dei. Jonas obedeceu à ordem do Senhor e foi a Nínive. E Nínive era uma cidade tão grande que era necessário ali 3 dias para poder percorrer a cidade inteira. E aí Jonas proclamou às multidões: daqui a 40 dias Nínive será destruída. Em contrapartida, os habitantes de Nínive creram em Deus e desde o mais importante até o mais humilde declararam um jejum e se vestiram de pano de saco. Ou seja, o povo de Nínive, eles deram ouvidos à profecia de Jonas. Essa notícia ela chegou ao rei de Nínive, né? E quando o rei ficou sabendo, ele já tirou suas vestes reais, vestiu-se de pano de saco e sentou-se sobre um monte de cinzas. E aí o rei enviou um decreto a toda a cidade: ninguém, nem mesmo os animais de seu gado e de seus rebanhos, poderá comer ou beber coisa alguma. Tanto as pessoas como os animais devem se cobrir de pano de saco e todos devem orar fervorosamente ao Senhor. Devem deixar seus maus caminhos e toda a sua violência. Quem sabe Deus voltará atrás, conterá a sua ira ardente e não nos destruirá. Quando Deus viu o que fizeram e como deixaram seus maus caminhos, voltou atrás e não os destruiu como havia ameaçado. Gente, olha isso. O que o arrependimento sincero é capaz de fazer? Deus ele ia destruir a cidade de Nínive inteira em 40 dias. E Deus voltou atrás. Por que Deus voltou atrás? Porque o povo de Nínive se arrependeu de seus pecados. O povo de Nínive, eles fizeram um jejum intermitente e eles oraram fervorosamente ao Senhor. Deus voltou atrás. E aí, só que essa decisão de Deus deixou Jonas aborrecido e muito irado. Por que Jonas ele ficou irado? Porque ele falou assim: nossa, eu passei tudo que eu passei em Tarsis, caí no mar, fui lançado ao mar, fui engolido por um peixe para vir entregar a mensagem a Nínive e o Senhor voltar atrás? Eu fiquei lá na cidade clamando 3 dias que Nínive ia ser destruída e agora o Senhor vai lá e não vai destruir a cidade mais? E aí ele foi e falou com Deus, falou assim: ó, sabia que és misericordioso e compassivo, lento para se irar e cheio de amor. Estás pronto a voltar atrás e não trazer calamidade. Agora tira a minha vida, Senhor. Para mim é melhor morrer do que viver desse modo. Jonas ficou super irado com a decisão de Deus. E aí o Senhor respondeu a ele: você acha certo ficar tão irado assim? E aí Jonas ele foi para um lugar a leste de Nínive e construiu lá um abrigo para se sentar à sua sombra, né? Enquanto esperava para ver o que ia acontecer na cidade. Ele ficou lá para ver qual que ia ser o desfecho. E o Senhor Deus fez crescer ali uma planta que logo espalhou suas folhas grandes sobre a cabeça de Jonas e o protegeu do sol. Isso aliviou o desconforto de Jonas e ele ficou muito grato pela planta. E aí no dia seguinte, ao amanhecer, Deus também mandou uma lagarta e ela comeu o talo da planta que secou. Quando o calor do sol se intensificou, Deus mandou um vento leste quente soprar sobre Jonas. O sol bateu em sua cabeça até ele sentir-se tão fraco que desejou morrer. E aí Deus perguntou a Jonas: você acha certo ficar tão irado por causa da planta? Jonas respondeu: sim, acho certo ficar tão irado a ponto de querer morrer. Então o Senhor disse: você tem compaixão de uma planta, embora não tenha feito coisa alguma para que ela crescesse. Ela depressa apareceu e depressa murchou. Nínive, porém, tem mais de 120 mil pessoas que não sabem decidir entre o certo e o errado, sem falar de muitos animais. Acaso não devo ter compaixão dessa grande cidade? Enquanto Jonas estava lá irado, esperneando porque a planta morreu e ele estava tomando sol na cabeça, Deus estava querendo ensinar para ele, olha só, você está aí se compadecendo porque uma planta morreu, uma planta que você nem cuidou dela, não fez nada para que ela crescesse, e agora Nínive tem 120 mil pessoas que não sabem decidir entre o certo e o errado. Acaso não devo ter compaixão dessa grande cidade? Deus tem compaixão. O que Deus quer ensinar com isso? Ele quer que nós tenhamos compaixão como Ele. Então, meus amados, vamos julgar menos. Vamos julgar menos. Vamos ter mais simpatia, mais compaixão das pessoas. Compaixão das pessoas. Então eu oro a Deus para que a gente possa ter a misericórdia
e o amor que Ele tem, pelo menos um pouco. Porque nós, como seres humanos, somos criaturas pequeninas e temos muito que aprender com Deus. E se a gente conhece o amor, é por causa de Deus. Só por causa de Deus que a gente conhece o amor, porque Ele nos amou primeiro. Se Deus não nos amasse primeiro, a gente não saberia nem o que é o amor. Então aqui Deus ensina de uma forma prática o quanto a gente deve ter compaixão e misericórdia das outras pessoas, por mais que elas tenham errado. E o arrependimento, ele é poderosíssimo. O arrependimento sincero de coração, ele move montanhas, assim como a fé. Era essa a mensagem que eu queria deixar, que a gente possa replicar a compaixão, a misericórdia e o amor de Deus para as outras pessoas, tá bom? Um beijo para vocês, fiquem com Deus.